Você já pensou que a escolha de um ministro do STF pode mexer direto com as eleições e com a vida política do país inteiro? Hoje a gente vai falar dos bastidores da indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente no ano passado. Quem indicou Messias foi o presidente Lula. Mas para ele realmente virar ministro do STF, precisa passar por uma sabatina e ser aprovado pelo plenário do Senado. E é aí que o clima esquentou. Dentro do STF, vários ministros estão se mexendo nos bastidores para ajudar na aprovação do nome de Messias. A ideia deles é evitar que essa vaga continue aberta por muito tempo, porque isso deixaria o Supremo mais frágil num momento de crise institucional e de muita tensão entre poderes. No começo, tinha uma ala ligada ao ministro Alexandre de Moraes que preferia outro nome, o de Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas. Mas, segundo a apuração, esse debate foi superado. Hoje, entre um grupo de ministros, prevalece o pensamento de melhor garantir agora um nome indicado pelo Lula do que arriscar depois das eleições, quando o cenário político pode mudar, inclusive com outro presidente da República. Do lado do governo, aliados de Messias dizem que ele já teria sinal verde de partidos importantes como PSD e MDB. Ou seja, na conta deles existiria uma base mínima para aprovar o nome. Só que no Congresso o clima é bem diferente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversou com Lula por telefone há cerca de 15 dias, mas não quis assumir compromisso de apoio. A postura dele está sendo descrita como lavar as mãos. Não vai ajudar, mas também não deve atrapalhar abertamente. Aliados de Alcolumbre veem o cenário político se deteriorando rápido. Eles apontam que a oposição está muito organizada, com destaque para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, que hoje é visto como um dos principais articuladores contra o governo dentro e fora do Congresso. Nos bastidores, alguns senadores já falam em usar essa votação para impor uma derrota ao governo Lula, com impacto eleitoral. Isso poderia fortalecer a oposição e projetar ainda mais o nome de Flávio Bolsonaro num cenário presidencial. Esses aliados também criticam o timing da indicação. O governo tentou mandar o nome agora para evitar uma contaminação direta pelo período eleitoral, mas acabou jogando o STF para o centro do debate político nacional. E tem um ponto importante. Temas ligados ao Supremo costumam ter muita repercussão na opinião pública, e isso se reflete nas urnas. Por isso, a avaliação é de que o risco político para o governo aumentou. Mesmo com uma relação historicamente próxima entre Lula e Alcolumbre, dizem que Alcolumbre gosta de Lula e Lula gosta dele. Hoje há a percepção de um distanciamento, o que ajuda a explicar a postura mais cautelosa do presidente do Senado. Por que isso importa para você? Porque a formação do STF influencia decisões sobre temas que mexem diretamente com a sua vida. Ou de direitos, economia, eleições, relação entre os poderes. Se Messias for aprovado, Lula emplaca mais um ministro e reforça sua influência na corte. Se for derrotado, o governo sai enfraquecido, a oposição ganha fôlego e o clima político pode ficar ainda mais tenso. Além disso, essa briga mostra como decisões que parecem técnicas, escolher um ministro do Supremo, viraram parte da disputa eleitoral e da polarização que a gente vê todo dia. No fim das contas, a sabatina de Jorge Messias no Senado não é só sobre um nome para o STF, mas sobre qual caminho a política brasileira vai tomar nos próximos anos. E eu quero saber, você acha que o Senado deve seguir a indicação de Lula ou usar essa votação para mandar um recado ao governo?